Imagine descobrir que sua esposa e seu chefe estão conspirando não apenas para te trair, mas para te destruir completamente. Bem-vindo ao mundo de Tuck Smith, um engenheiro dedicado, que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando suas suspeitas se confirmam. Ele se encontra no centro de uma trama ardilosa envolvendo traição, espionagem e uma conspiração para roubar suas invenções milionárias. Mas Tuck não se deixa abater, ele elabora um plano meticuloso de vingança que vai expor todos os envolvidos e reivindicar sua dignidade. Prepare-se para uma jornada eletrizante de reviravoltas, onde a justiça é servida com uma dose de ironia e determinação implacável. Tenho suspeitado que minha esposa está me traindo com meu chefe, Jim. Eu sei que a família dela está ajudando-a descobrir como se livrar de mim. Meu nome é Tuck Smith. Tenho 1,75 m de altura e 46 anos. Vivo com minha esposa Sharon há 12 anos em uma pequena cidade na Virgínia Ocidental. Alugamos uma pequena casa de 3 quartos com uma garagem para 2 carros. Sou engenheiro. Meu chefe, Jim, tenta me microgerenciar mesmo não tendo ideia do que eu faço. Ele sempre tenta me dizer o que fazer e acompanha todas as minhas horas. Ele é gerente do departamento de vendas. Que piada. Eu sou assalariado e projeto kits cirúrgicos para hospitais. Sharon também trabalha lá e é gerente de produção, ela ganha mais do que eu. Sinto que todos se aproveitam de mim e não se importam comigo ou com meus sentimentos. Tenho suspeitado que minha esposa está me traindo. Costumávamos ter relações sexuais 3 ou 4 vezes por semana, nada fantástico. Sharon é bem conservadora e não gosta de fazer nada novo. Há um ano, ela nem sequer me dá um beijo. Eu sei que a família dela está ajudando-a a descobrir como se livrar de mim. Não temos filhos, então somos só ela e eu. A mãe e a irmã dela vêm o tempo todo ou saem para bares. Quando nos casamos, disseram que eu provavelmente estava atrás do dinheiro dela. Fui obrigado a assinar um acordo pré-nupcial, o que fiz. O acordo dizia que, se alguém traísse, sairia com o que trouxe para o casamento. Nunca olhei para outra mulher. Estou no ponto em que em breve terei a patente de algumas ferramentas especializadas para cirurgia. Elas valem milhões. Quando pensei na ideia pela primeira vez, a empresa para a qual trabalho não quis saber de nada. Eles até me enviaram um memorando dizendo que eu não poderia trabalhar nisso durante o horário de trabalho e que, se o fizesse, me demitiriam. Então, trabalhei nisso em casa, no meu porão. Cerca de 2 meses atrás, encontrei câmeras de gravação de vídeo na minha área de trabalho. Minha esposa é a única que sabia que eu estava chegando perto, então, para ter certeza, fui e comprei algumas câmeras baratas. Tenho vídeos dela falando ao telefone com meu chefe, Jim. Não consegui ouvir os dois lados da conversa, mas, pelo lado dela, descobri que ela e Jim têm um caso há mais de um ano. Eles planejam roubar minhas ideias. Também tenho gravações dela falando com sua mãe, Jean, e sua irmã, Joan. Elas colocam as conversas no viva voz, então consigo ouvir toda a conversa. Elas falam sobre me expulsar e roubar meu dinheiro ou apenas me humilhar. Tive que conversar com um velho amigo do exército, Tom. Não fizemos nada de especial quando estávamos no serviço, eu era operador de equipamentos pesados e ele era mecânico. Sempre me sinto melhor quando converso com alguém. Levei as gravações comigo. Ele me disse que eu deveria levar minhas coisas para a garagem dele e que deveria começar a projetar coisas sem valor para eles. Mudei meus projetos reais para outro computador e coloquei lixo no meu computador antigo. Mantive os nomes dos arquivos para que Jim não percebesse. Também comprei câmeras e gravadores mais sofisticados para entender melhor o plano deles. Coloquei câmeras nos quartos, na cozinha e na sala de estar. No dia seguinte à instalação das câmeras, gravei Sharon e Jim fazendo sexo na minha cama. Sharon nunca pensaria em sexo oral comigo, mas no vídeo ela está fazendo com Jim e ela realmente gosta quando ele faz com ela. Eles falam sobre mim e como agirão em breve quando minhas ideias estiverem prontas para vender. Não consigo pensar no que poderia ter feito para que me odiassem. Sharon fala de mim como se eu fosse apenas um funcionário estúpido em vez de seu marido. Tudo que eu sou bom é para minhas ideias e para cuidar do jardim. Ela tem verdadeiro desprezo por mim. Estou terminando minhas ideias, mas quero que eles pensem que só vou acabar depois que voltar das minhas 2 semanas de férias de acampamento. Jim diz aos donos da empresa que minhas ideias são inúteis e custam dinheiro à empresa. Assim, a empresa não pode reivindicar meu trabalho. Jim está indo para uma viagem de negócios, ele planeja vender minhas ideias e fazer parecer que eu não valho nada. Jim também pediu à minha cunhada, Jean, e à minha sogra, Joan, para participarem. Sharon até participa. Vejo que todos são bissexuais e adoram o gosto um do outro. Se não fosse pelo fato de me odiarem, eu adoraria participar. Eles são verdadeiros valentões comigo. Joan sempre me chamou de pervertido sexual. Planejo enviar vídeos deles para todos na igreja e na família. Joan sempre disse que eu deveria ir à igreja. Vou ver com que frequência ela vai quando isso acabar. Enquanto Jim está fora, Sharon decidiu que me deixaria tê-la. Ela estava bêbada e eu podia perceber o que ela queria. Eu a rejeitei, dizendo que não estava me sentindo bem. Ela então tentou lembrar a última vez que fizemos sexo, mas não conseguiu. Ela mencionou isso, e eu disse a ela que era ela quem não queria. Eu disse que iria dormir no quarto de hóspedes para não deixá-la doente. A empresa para a qual trabalho apoiaria Jim em vez de mim, então sair de lá não me incomodaria.
Resgatei meu 401 mil e abri uma nova conta de aposentadoria com uma nova empresa. Pedi um mês de férias. Jim disse que meu emprego pode não estar lá quando eu voltar. Eu disse a ele que planejava acampar por algumas semanas e que tinha um pequeno negócio para resolver. Comecei a tirar minhas coisas da casa e minhas ferramentas, equipamentos de caça e pesca e equipamentos de acampamento. Sharon meio que percebeu e disse que já era hora de eu limpar minhas coisas. Sharon nunca se interessou em acampar ou fazer qualquer coisa que eu quisesse fazer. Me pergunto por que ela se casou comigo. Encontrei uma pequena casa na cidade vizinha para alugar mês a mês. Eu poderia trabalhar nos meus projetos lá. Tem uma garagem para 2 carros, então, mesmo que passem por lá, não saberão que moro lá. A gerente de pessoal, Cindy, e Sharon não se dão bem, então elas falarem sobre meu 401 mil não é um problema. Sharon e eu temos contas correntes e poupanças separadas, essa foi a ideia dela. Tenho uma picape 4x4 de 6 anos, ela tem um BMW novo. Eu estava pagando todas as contas da casa, em telefone, energia, cabo e coleta de lixo. Também estava pagando uma fatura de cartão de crédito. O que ela não sabe é que transferi todas as contas para o nome dela. Parei de pagá-las no mês passado. Tom sugeriu que eu fizesse uma lista do que precisava fazer e fosse marcando à medida que resolvia as coisas. Já tinha esvaziado meu armário e a cômoda onde estavam minhas roupas. Sharon parou de lavar minhas roupas há muito tempo e nem pensava em entrar lá. Ela se achava muito melhor do que eu. Eu disse a ela que iria acampar por 2 semanas. Ela não se importava. Ela disse que a mãe, a irmã e ela iam a um bar. Quando cheguei em casa, ela estava saindo. Ela nem notou. Eu não falei com ela. Peguei o resto das minhas coisas e passei pela casa para garantir que havia levado tudo o que queria. Desmontei a cama do quarto de hóspedes, levei a cômoda e qualquer foto que quisesse, não muitas. Tranquei a porta, entrei na minha caminhonete e nunca olhei para trás. Consegui minhas patentes e as vendi por 5 milhões de dólares. Na primeira semana, Jim ligou e disse que eu estava demitido e que ele havia me avisado. Ele teria que explicar por que não havia novos kits projetados, porque ninguém havia ligado para nossos clientes para novos pedidos e porque os novos kits que eles esperavam nem estavam projetados. Enviei cartas aos nossos concorrentes contando tudo isso. Fiquei de olho no meu telefone por 3 semanas. Sharon me mandou uma mensagem perguntando quando eu voltaria para casa. Ela disse que eu não tinha cortado a grama e estava fugindo das minhas responsabilidades. Eu sabia que ela não se importava de verdade. Eu deixei as gravações que fiz dela, Jim, sua mãe e sua irmã. Colei um pedaço de papel com o nome dela. Na primeira gravação, deixei uma mensagem dizendo que sabia dos planos deles para mim e meu dinheiro. Também disse que cópias dessas gravações seriam enviadas para o trabalho dela, igreja, amigos e família. Então aconteceu, meu telefone começou a tocar sem parar. Ela me ligava a cada 5 minutos. Jim estava me ligando. Jean e John também. Ela encontrou as gravações e percebeu que eu havia saído de casa há 3 semanas. Então, coloquei cópias de tudo no correio para nosso trabalho, nossos amigos e a igreja. Todos receberam cópias. Coloquei muitas dessas gravações em diferentes sites pornográficos e dei a todos os nomes dos sites. Quebrei o telefone e fiquei assistindo ao espetáculo. Também enviei uma gravação de Jim me demitindo para a empresa, para que soubessem a quem dar o crédito. Jim foi demitido. Sharon foi demitida. Comprei uma participação em um dos nossos concorrentes. Conhecia o proprietário, Perry, e sabia como ele tratava seus funcionários. A empresa dele era mais um negócio familiar. Tinha tido reuniões privadas com ele. A empresa dele não era excessivamente agressiva. Eu havia dito a ele que não queria que a cidade fosse prejudicada e que a maioria das pessoas eram excelentes trabalhadores. Ele sabia o que eu estava planejando e que poderia comprar todos os equipamentos e a fábrica a um preço baixo. Encontrei alguns engenheiros de design para ele e os treinei para projetar kits que eu sabia que os hospitais iriam querer e gostar. Mostrei a eles como tratar os clientes. Cerca de uma semana depois de a fábrica estar funcionando novamente, Jim apareceu para uma entrevista de emprego. Ele disse a Perry que era ele quem mantinha a antiga empresa funcionando. Ele também recomendou Sharon. Acho que Jim pensou que ele e Sharon simplesmente entrariam e assumiriam o controle. Hora da vingança. Vivemos em um mundo onde todos estão se casando e se divorciando, mas não sei por que as pessoas traem seus parceiros de casamento. Obrigado por ouvir minha história e espero que tenham gostado. Conselhos e sugestões são muito bem-vindos. Ok, vamos continuar com a história. Eu tinha pedido o divórcio. Quando Sharon apareceu, ela pensou que em breve estaria com o dinheiro da nova empresa. Ela estava irritada comigo por ter passado todas as contas da casa para o nome dela. Eu não entrei na reunião, observei de outra sala. Sid, meu advogado, estava pronto. A primeira coisa que ele fez foi colocar o acordo pré-nupcial na mesa e, em seguida, apertou o play. Mostrou todos eles fazendo sexo e dizendo como iriam pegar meu dinheiro e me humilhar, enquanto riam de mim. Eu tinha dado ao meu advogado uma procuração para lidar com o meu divórcio. Disse a eles que em 2 semanas eu faria um check-in com eles, sem dizer onde eu estava. Na manhã de segunda-feira, Sharon recebeu os papéis do divórcio por adultério. Sid disse a Sharon para simplesmente assinar ou tudo iria para a imprensa e todas as acusações que poderiam ser levantadas contra ela. Ela assinou os papéis do divórcio.
Quando assinou, disse que em breve estaria ganhando dinheiro de novo. Disse a Sid para me dizer que ela estava cansada da minha fraqueza de qualquer maneira. Eu queria processar Jim por alienação de afeto, mas Massachusetts não permite isso. Acho que muitos políticos do estado estavam sendo processados. Pobre Jim e seus comparsas perderam todos os seus empregos conforme meu acordo com os novos proprietários da empresa. Com todos os pertences dele desaparecidos, Sharon agora devia mais do que tinha no banco. Todos os credores estavam atrás dela. Seus carros foram todos retomados, a energia e a água foram cortadas, os impostos sobre a propriedade estavam vencidos e ambas as hipotecas estavam atrasadas. Como a casa dos pais dela estava totalmente destruída, os pais dela tiveram que alugar carros para todos eles. Fiquei com pena só de pensar em todos os problemas que estavam tendo. Jim teve que se mudar com eles, já que a propriedade dele também estava destruída. Ele teve que implorar aos pais dela para alugar um carro para ele também. Todos eles estavam em pequenas fortificações de caixas. Sharon e sua família contrataram alguns detetives particulares para me encontrar. Os advogados de Sharon tentaram atrasar o divórcio, má decisão da parte deles. O caso se tornou muito público, com o teste de DNA e os vídeos deles fazendo sexo aparecendo na internet. Áudios de quanto tempo o caso durou, o fato de que toda a família sabia que ela estava tendo um caso e que eles incentivavam isso, e o plano da família toda para me arruinar e me humilhar em público e pegar meu dinheiro também vieram à tona. Havia vídeos e áudios da família dela subornando políticos e funcionários públicos, e espionando os que eram honestos. Coloquei tudo em quantos sites possíveis que gostam de mostrar esse tipo de coisa. O divórcio finalmente saiu. O juiz que deveria ouvir o caso teve que se afastar porque era um dos funcionários públicos subornados. No dia em que o divórcio foi finalizado, a empresa teve um dia de apreciação dos funcionários e uma grande inauguração. Sharon, sua irmã, mãe e Jim estavam lá pensando que simplesmente entrariam e assumiriam o controle. Eu os coloquei sentados na mesa da frente. Perry me apresentou como responsável por tudo isso. Sharon veio correndo em minha direção, dizendo, em seu filho da P. Você me enganou. Todos estavam ouvindo. Eu disse a ela que não precisava estar no divórcio, ela teve uma escolha. Eu queria que todos soubessem a verdade. Algumas das gravações foram reproduzidas em uma grande tela de TV, com partes do corpo desfocadas e parte da conversa censurada. Jim disse que reuniria os antigos proprietários para me processar, dizendo que eu tinha prejudicado a empresa. Uma gravação de Jim me demitindo foi exibida com a data, e apresentei os 2 novos engenheiros de design e pedi que dissessem quem projetou os novos kits. Eles disseram que foram eles. Eu já tinha conversado com os antigos proprietários e lhes disse que voltaria, mas com um aumento. Eles recusaram, e eu tenho tudo gravado. Também tenho um memorando assinado por Jim dizendo que as ferramentas especiais em que eu estava trabalhando eram apenas minhas e que eu não trabalhava nelas na empresa. Diz no memorando que, se eu pensasse em trabalhar nelas, seria demitido. Eles não tinham base para processar e sabiam disso. Todos na nova empresa receberam aumentos e um pacote de benefícios melhor. Pessoas que eu conhecia e que eram trabalhadores dedicados e conheciam seus trabalhos foram todas promovidas. Chamei Cindy de lado e disse para ela ficar de olho na minha ex. Se tivesse algum problema com eles, que me informasse. Disse a ela para não ter medo de me contar qualquer coisa, pois sabia o quão ardilosos eles podiam ser. Disse que não havia nada que ela pudesse fazer para mudar minha confiança nela. Disse que agora ela estava encarregada dessa divisão e que eu sabia que ela poderia lidar com isso. Disse para ela não ter medo de perguntar se tivesse alguma dúvida. Eu iria verificar com ela de vez em quando. Última parte da história. Após um ano, não sei como me encontraram, mas encontraram. Meus amigos na cidade me disseram que alguém estava perguntando por mim. Eu também sabia pelos e-mails da minha esposa que eles sabiam onde eu estava. 2 caras pousaram em um lago ao lado da minha propriedade à noite. Eu estava preparado para eles. Tinha vigilância por vídeo configurada. Quando invadiram minha casa, eu atirei neles, apenas ferindo-os. Eles nunca viram isso chegando, mas estavam entrando na minha casa para me matar. Alguém perguntou sobre usar sal grosso nos cartuchos em vez de chumbinho. Isso só funciona nos filmes. Verifiquei o avião deles e peguei o que queria. Chamei a polícia estadual e disse que 2 caras tinham tentado me matar, mas que agora estavam trancados. Na manhã seguinte, a polícia estadual veio de avião e os prendeu junto com as evidências do que eles deveriam fazer. Eles disseram à polícia que estavam apenas perdidos e iam pedir direções. O vídeo de vigilância mostrou o contrário, assim como todas as evidências no avião. Passaram semanas no hospital antes de serem presos. Acabaram contando à polícia para quem trabalhavam e o que foram contratados para fazer. Antes de tudo isso acontecer, voei para Maryland para resolver alguns negócios antigos. Fui a um restaurante que sabia que a família dela frequentava. Eles passaram direto e não me reconheceram. Agora tenho cabelo longo e grisalho, barba e estou em melhor forma. Pedi ao garçom para enviar uma garrafa de champanhe para a mesa deles. A família inteira parecia 20 anos mais velha. Todos olharam para Minnie. Depois de alguns minutos, Sharon gritou, "Oh meu Deus, seu filho da P." Ela me reconheceu. Disse a eles quem eu era. Sharon veio correndo, gritando que eu tinha arruinado a família dela, me chamando de nomes. De repente, a irmã dela chamou a polícia. A polícia apareceu e me prendeu.
Pedi ao garçom para ligar para meu advogado, já que não achava que a polícia deixaria. Eles revisaram as gravações de vigilância e me liberaram. Mostrou que enviei o champanhe para eles e que falei com eles muito calmamente. Mostrou que eu apenas me defendi. Se não fosse pelos meus advogados planejando com antecedência o que aconteceu e garantindo que tivessem cópias das fitas das câmeras de vigilância, acho que a polícia não me teria soltado. Eles eram amigos da minha sogra. Sharon ligou para o meu quarto de hotel e perguntou se podíamos conversar. Encontrei-a no lobby do hotel, certificando-me de que estávamos sendo gravados. Ela perguntou por que fiz aquilo com ela e sua família. Eu apenas olhei para ela em espanto. Expliquei calmamente que descobri o plano deles para mim e agi antes que eles pudessem. Disse a ela que tinha descoberto sobre o caso dela com Jim. Perguntei por que ela se casou comigo se me odiava. Não contei que tinha a casa toda grampeada ou que estava espionando ela. Ela tinha perdido o emprego, a casa e os carros. Jim perdeu a casa e o emprego também. Todos tiveram que ir morar com os pais dela. Ela apenas disse que não era nada pessoal, fez isso no início para se afastar da família, depois disse que era divertido me fazer todas aquelas coisas por ela e que eles gostavam de me ver pegando as sobras. Perguntei por que ela não se divorciou de mim quando conheceu Jim. Ela disse que na época era divertido e que assim ela conseguiria tudo. Perguntei como estava funcionando para ela. Não disse mais nada, apenas me levantei e voltei para o meu quarto. No dia seguinte, fui embora para aproveitar minha vida em paz, sabendo o quanto arruinei a vida deles, o crédito, o dinheiro, o orgulho e, claro, arruinando o nome deles. Muito melhor do que matá-los. Eles terão que pensar em mim o tempo todo. O que você achou da vingança desse marido traído? O que você teria feito no lugar dele? Deixe a sua opinião nos comentários que eu gostaria muito de saber. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Obrigado por acompanhar até aqui.